Olá a todos, sou Rodrigo Melo, sejam bem-vindos novamente ao site blendernítidos.com.br e na videoaula de hoje nós iremos aprender a criar, a modelar e a renderizar uma cena mais ou menos como esta, bem aqui, ok? Então, para a realização desse trabalho será necessário que nós façamos a utilização do addon ArcMesh para a modelagem arquitetônica e do addon Sampling para a criação da nossa planta. Então, tudo vai ser feito de forma automatizada. Pois bem, vamos primeiramente à criação da nossa planta. Então, vamos dar o comando Shift A, ou simplesmente vamos vir em Add. Vamos aqui em Curve, vamos habilitar a opção Add Tree. Se você não tiver esse addon instalado, instale simplesmente vindo em File, User Preferences, e você vem na parte Add Curve, habilite a opção Curve Sampling, ok? Então, feito isso, vamos simplesmente alterar algumas configurações da nossa planta. Bem, primeiramente, ela é uma planta e não uma árvore, então essas dimensões estão realmente muito grandes. Vamos modificar o tipo de árvore, o tipo de planta, né? E também as suas dimensões. Primeiramente, vamos mudar Load Preset para essa primeira aqui, Black Oak, dessa forma. Vamos modificar a sua escala também. Vamos utilizar os seguintes parâmetros. Vamos para 0.3 na escala e Scale Variation 0.3 também. Então, a nossa planta ela toma um aspecto muito reduzido, como você pode verificar agora. Vamos ao modo de visualização ortográfica, clicando em 5. Vamos habilitar a opção Bevel. E agora ela tem uma certa espessura da sua galhada. Vamos modificar Bevel Resolution. Um mesmo já é o suficiente. Vamos ver. Bem, por aqui, creio que apenas o Radius Scale mesmo, para a gente modificar. Vamos alterar para 0.37. Bem, mas esses parâmetros ficam a seu cargo, né, para modificações. Então, você cria a planta com o formato que você quiser, logicamente. Bem, vamos sair da configuração de geometria para o Branch Splitting, ok? Vamos então manter a opção Levels em 2. Então, Levels aumenta o quantitativo de galhos, vou manter em 2. Base Splits também vou manter 2. E Base Size eu vou alterar para 0.47. E dessa forma, os galhos que se encontravam na parte inferior, eles são deslocados apenas para a parte superior, ok? Feito isso, vamos modificar alguns outros parâmetros, entre eles branches. Esse segundo parâmetro, que é relativo ao número de galhos, o crescimento dos galhos em cada nível, né? De 40, vamos mudar para 20. E temos agora um quantitativo bem reduzido de galhos, como você pode verificar, ok? Então isso deixa o nosso arquivo mais enxuto, ok? Ou quem sabe podemos... Bem, vamos manter em 40. Apesar de ser um arquivo mais pesado, mas nós iremos ter uma planta mais vistosa, ok? Então, isso vai aumentar o tempo de render, mas tudo bem. Feito isso, vamos alterar valores aqui de Segment Splits. Vamos alterar para 0.15. Não. Ficou realmente bem pequeno. Vamos manter no valor anterior, que era 0.4.
Ok, então vamos manter em 0.4. Vamos também aqui alterar split angle de 10 para 12.50, alguma coisa, sei lá, 12.58. Tatã. Mantemos os outros valores. Vamos mudar a variação de ângulo para menos 1.23. E, pois bem, esses valores, eles são referentes, eles, de certa forma, eles são mantidos na minha configuração anterior. Então, esse down angle eu vou alterar de 30 para 45 e, como você pode ver, o ângulo dessa galhada, ele vai sendo reduzido, ok? Então, se vocês alterarem esse valor bem ali, você pode perceber que a galhada, ela diminuiu aqui a sua inclinação. Você pode diminuir até mais se quiser, ó. Ok? Então, coloquei aqui um valor de 60, creio que seja um valor interessante também. E, bem, então, nessa aba, creio que não tem mais nada a se modificar, a não ser, quem sabe, essas opções bem aqui. Então, por exemplo, em Rotate Angle, nós podemos modificar o ângulo de rotação, enfim, são coisas supérfluas, mas você pode ir alterando conforme seu gosto. Então, como você pode ver, alterei aqui a rotação dos galhos, enfim. Podemos também alterar aqui também, por exemplo, esse aqui de 140, vamos colocar, bem, manter 140 mesmo. Ok, então nessa aba feito, vamos mudar de branch splitting para branch growth. E aqui vamos modificar vertical attraction para valores inferiores. Vou colocar aqui ponto 1. E como você pode ver, os galhos, eles ficaram ainda mais atraídos verticalmente para baixo, como você pode ver aqui, ok? Então, posso até diminuir um pouco mais, dessa forma. Podemos modificar também o parâmetro length. Em vez de 1, podemos colocar valores aqui de 0.7, por exemplo. Diminuímos ainda mais o tamanho da nossa, dos galhos da nossa planta. Este parâmetro bem aqui, que é relativo aos comprimentos em cada ramo, né? Podemos modificar para valores menores, 0.7 também. E ele diminui o comprimento desses galhos, tá ok? Mas se você desejar que esses galhos sejam mais fartos, então você simplesmente pode aumentá-los também. Então, podemos aumentar aqui, deixar ele maior, ok? Ou menor. Vamos colocar aqui valor igual a 1. Pronto. Então, temos aqui um valor igual a 1. Feito isso, podemos alterar valores referentes também à variação do comprimento. Podemos, por exemplo, aqui esse parâmetro que é 0.1, podemos alterá-lo para outros valores maiores. Então temos uma variação aqui do comprimento, se você quiser, ok? E também podemos passar agora para a parte relativa à curvatura. Então, vamos dar uma certa curvatura à nossa cena. Enfim, então, esses valores podem ser alterados conforme a seu bel prazer, ok? Então, temos aqui uma curvatura mais proeminente para baixo. Dessa forma, ok. Feito isso, podemos também passar ao próximo tópico.
que será relativo agora às nossas folhas. Então, vamos aqui adicionar um quantitativo de folhas ao nosso trabalho. Vamos mudar o tipo de hexagonal para retangular. E vamos clicar em Show Leaves. Obviamente, elas estão com dimensões muito exageradas, então vamos alterar aqui a opção Leaf Scale, vamos diminuí-la. Creio que 0.01 seja razoável, como você pode ver aqui. Podemos também alterar a opção Leaf Scale em X. Eles vão manter esse valor mesmo. Podemos modificar a distribuição dessas folhas. Fica a seu cargo, ok? Então, a distribuição ela é alterada. Bem, vou deixar essa aqui mesmo, ok? Então, temos aqui o quantitativo de folhas. Bem, temos um nível máximo de folhas por galho de 25. Podemos alterar, quem sabe, para 40. Está mais vistosa agora essa planta, né? Bem, então, essa é a planta em si. Nós podemos agora simplesmente passar para a modelagem dos outros objetos que vão compor a nossa cena. Então, não se preocupem de ter essas folhas quadradas na nossa cena, elas não vão ficar assim, eu lhes garanto, mas com relação à parte de modelagem deste objeto, ele já está perfeitamente configurado. Posteriormente, nós iremos adicionar os materiais e as folhas tomarão então um aspecto como a gente conhece, com um formato característico, ok? Então, vamos salvar nosso trabalho para não ter qualquer tipo de surpresa. Vamos dar o nome de tutorial planta. Ok, Ctrl S. Vamos adicionar agora a nossa cena um jarro, né? Então, vamos adicionar aqui mesh, um cilindro, a nossa cena. Vamos diminuir as dimensões desse cilindro dessa forma. Vamos agora ao modo de edição. Vamos ao modo de seleção por face. Vamos fazer uma extrusão orgânica, ESC, S, Shift, Z. Criamos aqui mais um Edge Loop, bem aqui, ok? Vamos simplesmente extrudar essa face criada para baixo, dessa forma. Vamos diminuir a dimensão dessa pequena base criada, dessa maneira. E agora sim, vamos criar mais alguns detalhamentos à nossa cena. Criamos mais um corte aqui ao centro, deslocamos ele um pouco para baixo, colocamos outro mais ao meio, dessa forma. E a este Edge Loop bem aqui, selecionamos com Shift, Alt, botão direito do mouse e vamos diminuir suas dimensões um pouquinho. Tadã. Podemos aumentar as dimensões nessa parte superior, né? Ok. Pois bem, vamos agora dar um Smooth. E vamos adicionar um detalhamento com um modificador, Add Modifier, Subdivision, Surface. Vamos habilitar, vamos entrar no modo de edição. Vamos habilitar essa pequena opção bem aqui. E vamos agora criar um detalhamento maior à nossa
o nosso objeto. Dessa forma, criamos um corte, outro corte. Vamos selecionar novamente esse edge loop. Vamos criar esse detalhamento bem aqui. Vamos na opção Ctrl E. Edge Slide. Vamos arredá-la para baixo. Vamos criar um outro corte, bem aqui. Ok. Feito isso, vamos ao modo de seleção por faces novamente. Selecionamos todo esse edge loop. Vamos dar o comando Alt E para esse pequeno menu de extrusão e vamos dar uma extrusão não como a tradicional, que simplesmente clicamos em E, mas vamos escolher a opção Region Vertex Normals. Opa! Perdão. Seleção errada. Vamos criar um outro corte bem aqui em cima. Agora sim. Demos um detalhamento maior, certo? E este edge loop bem aqui, sim, que nós daremos esse efeito. Alt E, Region Vertex, não sei o que está acontecendo. Alt E. Ok, agora sim. Demos esse detalhamento aqui à borda, ok? Então, feito isso, vamos selecionar esta face bem aqui, vamos habilitar o Proportional e o efeito está muito grande, então mantemos o botão esquerdo do mouse pressionado e vamos com o scroll do mouse diminuindo o efeito do Proportional até que fique com o tamanho desejado. Dessa forma, bem aqui. Selecionamos esse outro edge loop também. Bem, creio que tem um nível de detalhamento suficiente aqui. Podemos criar mais um corte bem aqui. Feito isso, vamos salvar o nosso trabalho. Podemos também diminuir as dimensões da nossa base. Creio que ficaria melhor. E vamos diminuir aqui. Aqui nós aumentamos. Então, temos aqui um vaso de planta. Creio que ele tem um formato razoável, né? Enfim. E aqui temos a nossa planta. Feito isso, vamos adicionar a nossa cena à parte arquitetônica em si. Então, vamos dar nome a esse cilindro de vaso, ok? E vamos adicionar aqui a nossa cena, os elementos arquitetônicos. Então, vamos utilizar o ArcMesh para isso. Se você não tem instalado, eu recomendo. É muito mais simples trabalhar com ele, ok? Vamos habilitar, então, Elements. Vamos clicar em Room para... Adicionamos aqui a cena, uma parede, como você pode ver. Temos aqui o nosso rodapé. Eu não acho que seria interessante ter esse rodapé. Melhor, vamos adicionar essa parede bem aqui. Agora sim, Room, ok. Vamos aqui nesse painel direito, desabilitar a opção Baseboard para que suma essa base aqui da nossa parede. Vamos alterar os valores de espessura da nossa parede. Vamos simplesmente aqui em Wall. Vamos mudar sua altura para 3 metros e thickness, vamos colocar um valor de 0,1, que são 10 centímetros de espessura, ok? Feito isso, vamos simplesmente aumentar o comprimento dessa parede aqui.
colocar o valor de 5. Ok. Feito isso, vamos adicionar mais paredes à nossa cena. Clicando bem aqui, nesse pequeno triângulozinho. Vamos alterar o tamanho dessa parede para 4, mas não nesse eixo. Perdão, não nesse sentido. Vamos colocar aqui no sentido negativo. Agora sim. Feito isso, adicionamos uma nova parede, que também terá o tamanho de 5, mas no eixo, também no eixo X, só que no sentido negativo. E vamos habilitar a opção Close Walls para fechar a nossa parede, ok? Vamos selecionar o nosso vaso. Vamos selecionar também a nossa planta em conjunto com as suas folhas. E vamos posicionar essa planta no local mais adequado, próximo de onde ficará a nossa janela, ok? Vamos agora adicionar uma janela à nossa cena. Então vamos aqui em Panel Window. Abre-se então essa opção, ok? Eu vou manter o padrão da janela em 250 por 200 e vou alterar apenas a profundidade aqui, na verdade, a largura da nossa base aqui da janela, ok? Então, eu vou colocar valores aqui próximos a 10, 12. Vou trasladar a nossa janela até um local mais adequado. E não entrem em pânico, nós iremos criar a abertura para essa janela automaticamente. Então, clicamos aqui nessas paredes e vamos em Auto Holds e automaticamente é feita a abertura para a nossa janela, ok? Vamos salvar o nosso trabalho. Clicamos novamente no nosso vaso, clicamos nos ramos, clicamos também nas folhas. E vamos trasladá-los para uma posição mais adequada. Colocamos ele mais ou menos neste local, bem aqui, ok? Seria interessante que a nossa base fosse ainda um pouquinho maior, então vamos pegar aqui este Empty Window Group, ok? E vamos arredar a nossa janela um pouquinho mais para cá. Não. Vamos alterar as dimensões da nossa parede. Thickness está muito baixo. Vamos colocar aqui 16 centímetros. Creio que agora esteja melhor. Agora sim vamos trasladar a nossa janela dessa forma, para termos espaço suficiente para colocar a nossa planta agora, ok? Feito isso, vamos selecionar esses 3 elementos, vamos colocá-lo mais ou menos aqui, e vamos agora aproximar a nossa câmera. Então, vamos ao modo de visualização por câmera, vamos habilitar a opção Walk Navigation, podemos simplesmente digitar com a barra de espaço habilitada Walk Navigation. Vamos aproximar da nossa cena dessa forma, usando as teclas direcionais seta ou simplesmente a tecla W para ir para frente, S para trás, A para a esquerda, D para a direita.
Podemos alterar aqui as dimensões de render. Vamos mudar aqui de 1920 por 1080 para uma resolução 1080 por 1200. Bora ver como é que vai ficar. 1300. Vou colocar aqui 1200, mais quadradinho assim. Então vamos dar o Shift F, mais ou menos nessa posição. Novamente o Walk Navigation. Vamos aproximar dessa forma. Ok, então vamos salvar o nosso trabalho. Creio que esse ângulo seja razoável. Basicamente, a nossa cena está pronta. Vamos apenas passar para a nossa parte referente à iluminação e a materiais. Pois bem, então, primeiramente, vamos configurar a parte referente à iluminação. Vamos abrir, então, uma nova janela. Vamos na opção Node Editor, como você pode ver aqui. E vamos à parte referente a materiais. Vamos escolher a opção Mundo, como você pode ver aqui. Pois bem, primeiramente nós iremos aqui adicionar o nosso background. Vamos dar um Ctrl Z para você ver como está a nossa cena. Como se vê, ela não tem qualquer tipo de detalhamento, está muito feia, né? Então, vamos adicionar as nossas luzes à nossa cena. Primeiramente, temos aqui a nossa lâmpada. Vamos dar a ela uma característica de sol para que ela crie sombras em nossa cena, ok? Vamos dar a ela um aspecto mais azulado, pois o céu é azul, ok? Feito isso, vamos adicionar à nossa cena aqui uma imagem HDR, que, no caso, irá contribuir para a iluminação de ambiente. Bem, para quem não conhece, imagens HDR elas têm a função de reproduzir a iluminação ambiente. A iluminação que é fornecida exclusivamente por lâmpadas, elas ficam um tanto artificiais, mas quando nós utilizamos imagens HDR, elas possuem uma característica de realismo à iluminação, relativa à iluminação muito maior. Então, é isso que vamos fazer agora. Vamos simplesmente habilitar, então, a opção HDR. Vamos clicar no Shift A, vamos escolher a opção Environment, Texture, bem aqui, e vamos conectar este Node a este outro, bem aqui. Vamos escolher a opção de imagem HDR, temos esta bem aqui, que é a imagem que eu vou utilizar. Agora um detalhe, como você pode ver, as imagens HDR, pelo menos boa parte delas, tem tamanhos relativamente grandes, são pesadas, e dependendo do computador que você tem, para processar essas imagens, a máquina ela vai precisar de um tempo maior, que foi o caso que aconteceu aqui. Como o meu computador ele tem uma configuração boa, é um Core i7, tem uma placa de vídeo da NVIDIA e também uma boa placa-mãe, ele não demorou tanto. Mas se você tem um computador mais simples, não se assuste se seu computador ficar 2, 3 minutos apenas para processar uma imagem. Pois bem, vamos aqui adicionar... Primeiramente, vamos ver a nossa cena aqui, ok? A nossa câmera está em perspectiva, que é o correto. Vamos dar um Shift Z. E aqui, como você pode ver, temos uma iluminação bem interessante.
a nossa imagem HDR, como aqui, ela foi adicionada à nossa cena, ok? Bem, muito legal, né? Então, a iluminação ela está mais realista. Vamos agora simplesmente poder ter um controle maior sobre a nossa cena, pois ela ficou fixa, pelo menos o posicionamento da nossa janela ficou fixo. Mas as HDR, elas possuem uma opção de poder serem giradas em 360 graus em todas as direções, pois elas se assemelham a um domo. Então, nós podemos utilizar essa característica. Se você quiser mudar o posicionamento dessa imagem, nós podemos fazer isso simplesmente vindo aqui em Shift A. Vamos habilitar a opção Texture Coordinate. Também para ter um controle maior. Generated ao vetor. E Node Mapping ao Node Environment Texture, ok? E ter um controle maior sobre as dimensões dessa imagem, por exemplo, Scale, você pode mudar para 2, você aumenta a proximidade das imagens, ok? Vou deixar em 1 mesmo. E também nós podemos fazer uso da rotação. Então, eu posso rotacionar essa imagem, por exemplo, 180 graus. Bora ver como é que ficaria. Aí temos a nossa imagem HDR, simplesmente a iluminação também muda, pois aqui a nossa imagem HDR, ela tem uma iluminação menor. Então vamos colocar aqui 90 graus para ver como é que ficaria. Não está muito bonito, por exemplo, 270. Essa imagem aqui está mais bonita. Então, essa eu vou utilizar, ok? Então, feito isso, vamos salvar o nosso trabalho, vamos evitar perdas. Vamos simplesmente agora selecionar as nossas paredes e vamos utilizar a opção Floor para que o chão seja automaticamente preenchido e também Ceiling, ok? Vamos ao modo de visualização por câmera. Vamos novamente ao Preview aqui. E agora nós temos no caso, iluminação mais essa planta, ela se encontra dentro de um ambiente fechado, ok? Na qual simplesmente a luz entra apenas por esta janela, ok? Então, com relação à iluminação, essa vai ser a nossa iluminação básica, ok? Veja que aqui temos um aspecto mais azulado para a luz. E vamos agora comentar um pouquinho sobre a parte de materiais. Pois bem, então, vamos sair aqui, Shift Z, vamos salvar o nosso trabalho. Vamos selecionar primeiramente a nossa janela, ok? Selecionamos a janela, vamos mudar a opção mundo para objeto e, voilá, automaticamente o ArcMesh, ele simplesmente cria materiais para os elementos relativos a esse addon. Então, no caso, temos 2 elementos, que são as paredes e a janela. For atribuído automaticamente um material, só que esse material é muito, mas muito simples. Então, isso retira qualquer tipo de fotorrealismo da nossa cena, e isso pode ser corrigido fazendo-se algumas alterações a estes objetos, ok? Então, vamos aqui à aba de materiais, e como você pode ver, esta janela possui, o objeto Window, ele possui 4 tipos de materiais: PVC, plástico, vidro e o mármore, ok? E cada um desses materiais, eles devem ser
corrigidos. A parte relativa a plástico, eu não vou criar qualquer tipo de alteração, que é essa parte preta, ok? Que serve para unir o vidro ao quadro da janela. A parte relativa ao vidro, ela também foi maximizada aqui para não ter muito impacto na renderização. Eu também vou aproveitar. Então, temos esses materiais por padrão. Ok? Vou deixar assim mesmo. Temos a parte de mármore, que também não tem qualquer tipo de realismo. E PVC também. Então, nós iremos fazer aqui algumas modificações. Ok? Então, vamos lá. Então, primeiramente, vamos trabalhar com a parte de PVC. Então, vamos criar aqui algumas alterações. Então, vamos dar uma atenção específica a essa parte que contém o PVC. Vou dar aqui um Shift B e fazer renderizar apenas esse material, né? Então, aqui, como você pode ver, ele não tem muito realismo, ok? Vamos adicionar a ele algumas características fisicamente mais corretas. Primeiro, vamos manter a coloração em branco mesmo, ok? Mas vamos adicionar uma opção, apenas um único node que dará uma correção maior ao nosso PVC. E vamos aqui em Shift A, vamos escolher a opção Layer Weight. E este Layer Weight, ele simplesmente vai dar um comportamento mais adequado às reflexões que irão ocorrer neste objeto. Então, as modificações você não consegue ver muito aqui, pois estamos no modo de visualização prévia, né, um preview apenas, mas eu lhes garanto que vai ser realmente bem melhor, ok? Vamos dar um Ctrl S. Vamos agora ao nosso Marble. Iremos fazer a mesma coisa. Daremos a ele característica Layer Rate, Node Layer Rate. Marble seria essa área bem aqui. Ok? Então, a reflexão que é feita nele, ela se dá de uma maneira muito mais correta. Pois bem, Glass e Plastic não sofrerão qualquer tipo de alteração. Pois bem, vamos agora nos ater às nossas folhagens e também aos nossos ramos bem aqui. Bem, primeiramente, eu gostaria de lhes informar que estes ramos, eles são curvas. E por serem curvas, ficaria mais difícil que nós adicionássemos materiais a ele. Então, nós iremos transformá-los em uma mesh, e para isso nós devemos dar um Alt+C e habilitar a opção Mesh from Curve. Bem, se nós entrarmos aqui no modo de edição, como você pode ver, eles se comportam como curvas. Ok? Então, eles são simplesmente curvas. Essa é uma característica indesejada, então nós vamos dar o Alt+C, Mesh from Curve. E agora eles são meshes, ok? Como você pode ver aqui. E agora sim nós iremos aplicar materiais a ele. Ele não possui qualquer tipo de material, como você pode ver. Vamos dar aqui um Shift B e vamos focar nessa área bem aqui. Ele não tem qualquer tipo de material atribuído a ele. E nós iremos então fazer alguns ajustes. O primeiro ajuste seria a adição de um material.
Tantã. Ok. Pois bem, todo esse talo, ele praticamente teria três tipos de materiais. Primeiro, todo objeto ele tem uma certa característica de refletir a luz. Então, nós iremos adicionar o node glossy, que é referente justamente o node que apresenta essa qualidade de glossy. E vamos fazer, no caso, a união deste node ao node diffuse, que é a parte referente à difusão, que dá um aspecto difuso ao objeto, ok? Então vamos habilitar a opção Mix Shader, vamos colocá-la bem aqui, vamos fazer a união delas e agora sim. Obviamente, o talo ele tem uma coloração esverdeada, então vamos escolher a coloração mais verde. Como você pode ver, ele tem um aspecto aqui muito, muito brilhante, muito refletivo, isso está incorreto, então vamos diminuir o efeito da refletividade, quem sabe para menos de 0,1, menos de 10%, que 10% ainda é um objeto muito refletivo, então vamos dar 0,05 e ele vai ter aqui 5% de refletividade. Vamos controlar, no caso, o comportamento da luz ao colidir com esse objeto. Então, ao refletir neste objeto, a luz ela deve ser controlada pelo node Layer Weight ou Fresnel. Vamos escolher a opção Layer Weight quando nós não temos o índice de refração, o índice de reflectividade do objeto, ok? Então, iremos utilizar o Layer Weight nessas situações, ok? E vamos manualmente controlar aqui a forma com que a luz ela se comporta nesse objeto aí, ok? Vou colocar aqui 0,3, por exemplo. Feito isso, é interessante lembrar que esses ramos, eles também têm uma certa característica de serem transpassados pela luz. Eles são também translúcidos. Então, obviamente, eu devo fazer com que essa característica seja respeitada. Novamente, vamos adicionar um Mix Shader. Vou dar um Shift D e copiar esse shader, né? Vamos adicionar aqui um tipo de node translúcido, translucent, ok? Vamos colocá-lo bem aqui, ok? Feito isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos remover esse layer weight daqui e vamos, na verdade, controlar essa característica bem aqui, neste outro node, ok? Então, temos aqui uma configuração mais próxima do real. Podemos também adicionar ao node Color Ramp para mesclar cores, pois um talo de uma planta não tem uma única cor, ele tem variações de cor em sua superfície. Então podemos colocar um Color Ramp para fazer aí uma mesclagem entre duas cores parecidas, ok? Então vamos simplesmente aqui vamos mudar essa cor para, vamos escolher essa cor bem aqui, esse verde. Temos esse preto, nós vamos colocar uma cor mais amarelada e mais escura também. Vamos dar uma coloração mais escura também a esse verde. Um verde mais intenso. E vamos agora fazer a união
deste Node com a parte difusa. E como você pode ver, ele toma aqui um outro tipo de aspecto, como você pode perceber, ok? Um aspecto um pouco mais amarelado para ele, dessa forma. Tá ok. A parte translúcida, ela não é branca, não é isso? Mas sim verde também. Então, mais ou menos, será translúcido na cor verde. A refletividade também não pode ser para a cor branca mesmo. Vamos mudar roughness, que seria a rugosidade, para 0.3. Vai ser bem rugosa. Então, essa... Bem, poderia fazer mais alguns ajustes, enfim, mas a nossa intenção aqui são apenas conhecimentos básicos. Então, eu vou deixar esse conjunto de nodes dessa forma mesmo. Vamos ver como é que fica a cena por inteiro. Opa! E como eles são bem finos, creio que ficou convincente, ok? Então, vamos agora dar um Ctrl S. Vamos dar o nome desse material aqui de caule, para não haver confusão. Vamos selecionar agora as nossas folhas, ok? Então, selecionamos as nossas folhas e simplesmente vamos separar novamente aqui uma dessas janelas. Vamos ao UV Image Editor e vamos entrar no modo de edição. Por padrão, cada um desses retângulos que compõem as folhas já estão devidamente mapeados. Então, aqui temos esse mapeamento bem aqui é referente a cada uma desses retângulozinhos. Então, vamos abrir aqui a opção, no caso, a imagem referente à folha que iremos utilizar para compor as folhas em questão. Então, essa é a parte referente à parte difusa. Vamos então criar materiais. Modo objeto, new. Vamos dar o nome de folhas. E estas folhas simplesmente serão controladas. Vamos adicionar aqui a parte image, texture, ok. Vamos uni-la à parte referente à parte difusa, ok. Vamos habilitar também a opção texture coordinate. E também a opção mapping, para ter um controle maior. Vamos unir então a opção UV com o vetor, UV vector, e vector com vector aqui também. Vamos agora escolher a imagem. Tcharam. Feito isso, vamos salvar o nosso trabalho. Vamos dar o Ctrl Z aqui. E voilá, as nossas folhas foram adicionadas à nossa cena. Mas, como você pode perceber, o retângulo na qual cada uma dessas folhas está inserido, ele simplesmente está com dois problemas. Está desalinhado, e dois, ele tem um aspecto preto na parte que não é referente à nossa folhagem. Então, para corrigir isso, nós simplesmente vamos entrar no modo de edição. Interessante que não mostrou aqui no display, né? A imagem. Novamente vamos colocar aqui. Não está aparecendo. Enfim. Mas
Vamos selecionar aqui todos esses objetos. Vamos aqui ao modo de visualização por material, para facilitar nosso entendimento, certo? E vamos transladar estes retângulos aqui no nosso UV Image Editor, ok? Vou fazer o seguinte, vou tirar e vou abrir a mesma imagem novamente. Creio que isso seja um bug. Não, tudo bem. Vamos transladar ele em Y, perdão, em X, de forma que ele fique bem no meio. Ou simplesmente nós podemos selecionar todo este extremo bem aqui e movimentá-lo em X, de forma que ele coincida com a totalidade do editor. Ok? Então, ó, vamos coincidi-la em X. Dessa forma. Bem, então ele está perfeitamente alinhado. Como você pode ver, corrigimos um dos problemas, que era o alinhamento das folhas. E vamos agora corrigir o segundo problema, que é relativo a materiais ainda. Então, primeiramente, nós habilitamos apenas a característica difusa à nossa folha, mas, obviamente, vocês sabem que as folhas possuem também refletividade, elas também são translúcidas, enfim, tem uma série de características que nós vamos ter que adicionar às nossas folhas, não é? Então, vamos aqui adicionar um Mix Shader, bem aqui. Vamos também adicionar a característica de refletividade a essas folhas. E vamos ver aqui o efeito, ok? Então, vamos salvar o nosso trabalho, por pouco não trava meu computador. Então tá, vamos aqui à opção objeto, vamos ver aqui o efeito. Então, como se vê, a refletividade é muito alta. Vamos alterar esse valor para 0,05% e temos uma refletividade mais certa. Ok, feito isso, vamos simplesmente nos ater a dar a transparência àquela parte preta que se encontra nas nossas folhas. Então, vamos adicionar aqui o Node Transparent. Novamente, vamos copiar esse Mix Shader, Shift D. Vamos dar ele a opção Transparent. E vamos simplesmente conectar o alpha do Image Editor com o FAQ do Mix Shader. Vamos ver o resultado. Shift Z. Então, como vocês podem ver, temos aqui um defeito, as folhas ficaram simplesmente brancas. Podemos corrigir isso invertendo a seleção aqui, ok? Quando isso acontecer, inverta a seleção e tudo dará certo, ok? Então, invertemos a seleção. Vamos ver como é que ficou mais ou menos a nossa cena. Ó, as nossas folhas agora como vocês veem, estão com aspecto mais normal, ok? Novamente, podemos adicionar algum detalhamento às nossas folhagens, simplesmente adicionando a opção Normal, que daria a característica
de relevo às nossas plantinhas. Então, simplesmente podemos copiar esta imagem bem aqui. Vamos adicionar um novo node chamado normal map. Tadã. Vamos conectar este node a este e vamos escolher a imagem referente ao normal map. Ok. Então, para criar uma imagem semelhante a essa, que dá a impressão de relevo, você simplesmente pode utilizar o InsaneBAMP, que é um plugin do GIMP, na qual eu comentei numa videoaula anterior, ok? Então, você simplesmente verifica a minha videoaula referente ao InsaneBAMP e você vai descobrir como criar uma imagem tipo normal, ok? Então, vamos aqui. Vamos unir este node ao node glossy e também vamos unir este node ao node difuso, ok? Feito isso, vamos habilitar a opção Leaf UV, que é referente às nossas folhas, obviamente. Vamos conectar o mapping ao image texture relativo à nossa normal e vamos desabilitar a opção color e mudar para non-color data, ok? Non-color data, para que esta imagem ela não faça contribuições de cor, mas sim apenas de relevo à nossa cena. Esse valor strength está muito forte para o nosso normal. Vou salvar. Vamos ver aqui o efeito, como ficou em uma dessas imagens em específico. Então, como são muito pequenas, a gente nem consegue praticamente perceber o efeito da normal, não é? Então, vamos diminuir aqui seus efeitos para 0.4, por exemplo. Isso ficaria mais evidente se estivéssemos próximos, que não é o caso. Ok? Vamos dar um Ctrl S. Outra coisa que nós poderíamos ter feito anteriormente era dar um nível de detalhamento maior aos nossos galhos. Podem ver que eles têm ângulos aqui muito retos, isso não é legal. Podíamos ter adicionado o Subdivision Surface, mas eu creio que agora vai ficar grosseiro, ou não. Sim, ficou melhor. Então, adicionamos aí um Subsurf. Ok. Ficou melhor. Ctrl S. Creio que esteja muito amarelo, né? No caso, esses nossos nodes aqui. Vamos diminuir a intensidade desse amarelo aqui e aumentar a intensidade do verde. Ficou melhor agora. Ctrl S. Então, foi feita então a adição de materiais à nossa folha. Podíamos adicionar aí um detalhamento ainda maior, dar um nível de translucência às nossas folhas também. Enfim, fica a seu cargo. Então, poderíamos então adicionar mais nodes aqui de translúcido. Um novo Mix Shader. E um Fresnel ou um Layer Weight também. Creio que um Layer Weight seria mais adequado. Vamos dar aqui um 0.35. Ctrl S. Vamos ver aqui o efeito. Pois bem, por serem objetos muito pequenos, então a gente praticamente não consegue perceber os efeitos desse novo node. Mas se vocês estivessem utilizando, caso vamos fazer a união aqui, né? Estivessem utilizando esses
nodes em objetos maiores, seriam evidentes essas mudanças. Então, foi feito também a criação dos nodes das nossas folhas. Vamos passar ao último ponto, que seria a criação de materiais para o nosso vaso. E esse material simplesmente tem que imitar porcelana. Muito bem, então, para que nós criemos esse material, porcelana, nós devemos saber, no caso, se quisermos dar um nível de detalhamento de realismo maior, devemos saber o índice de refração aí da porcelana. Então, vamos abrir aqui um navegador de internet. Eu creio que eu tenha salvado em favoritos algumas dicas. Então, temos esse aqui, ó, Material Index of Refraction. Tatã. E aqui nós temos o índice de refração de muitas substâncias. Dentre elas, temos a porcelana. Vamos procurar aqui porcelana. Porcelana. Índice de refração é igual a 1.504. Então, por saber exatamente quanto é que é o índice de refração da porcelana, nós vamos utilizar não o layer weight para a correção dos raios de luz, da reflexão que ocorre no objeto, mas o Fresnel, ok? Então, vamos adicionar um material para a nossa porcelana. Vamos dar aqui o nome de porcelana ao nosso material também. Travou. Espero que não tenha travado o áudio, não é? Vamos dar o Ctrl S. O programa travou. Vamos aguardar um pouquinho. Porcelana. Voltou ao normal. Porcelana. Vamos dar um Enter. Ctrl S. E vamos nos focar nesta área, bem aqui. Shift B, né? Ok, vamos nos focar nessa área, bem aqui. Vamos, no caso, em mundo, aumentar a intensidade que o ambiente oferece. Vamos colocar 2 aqui. Temos uma intensidade maior. Bem, pois bem, então vamos adicionar aqui a nossa cena ao nosso editor de nós. Um node glossy, como de costume, pois simplesmente todos os objetos eles têm um nível de reflectividade, não é? Um mix shader para unir esses dois. E vamos adicionar o node Fresnel. Se escreve Fresnel, mas se pronuncia Fresnel, ok? Devido ao cientista que descreveu a questão da reflexão de raios de luz em objetos, assim de forma rasante. Bem, eu não conheço muito, mas é mais ou menos isso. Então, o índice de refração é 1.504, como havíamos visto anteriormente, 1.504 é o valor que nós colocamos aqui. Então, bem, esse já vai tomando um aspecto mais semelhante à porcelana, mas ainda temos que criar algumas modificações. Dentre elas, primeiro, vamos colocar valores totalmente brancos para essa porcelana. Vamos unir o gloss aqui, que não está unido. Ok, vamos salvar. Vamos agora adicionar a opção Subsurface Scattering. Bem, vou desabilitar. Eu não recordo se a opção 2.77 que eu utilizo o Subsurface Scattering, no caso, seja experimental ou faça parte dessa versão. Mas, para evitar problemas, vou mudar a minha engine aqui de tipo, de engine de Supported para experimental, ok?
Vou dar um Ctrl S novamente, vou adicionar o Node Subsurface Scattering, ok? Vamos mudar a opção aqui do filtro que vai ser utilizado para cúbico. Vou criar mais um. Vamos adicionar o Mix Shader à nossa cena. Vamos também... Vamos combinar esses dois. A um deles vamos dar uma intensidade diferente, 0.3, por exemplo. Esses parâmetros eu peguei do site Blender Guru. Ele fala num ponto justamente sobre isso, achei bem interessante. E vamos unir esses parâmetros ao Diffuse, ok? Então, vamos unir esses parâmetros ao Diffuse. Vamos criar mais um Mix Shader, bem aqui, Shift D. Agora sim. Vamos colocar o valor de Subsurface. Bem, vamos ver aqui a visualização, como é que fica. Podemos criar aqui algumas modificações ainda. O FAQ, bora ver. Bem, então, como eu havia falado para vocês, a configuração desses nodes eu simplesmente peguei no site Blender Guru. Eu até coloquei nos favoritos, como eu falei para vocês. Então, temos aqui 5 dicas de criação de materiais melhores. Eu achei bem interessante esse artigo do Blender Guru. E num desses pontos ele fala justamente sobre a porcelana. E aqui ele cria esse node que eu havia mostrado para vocês. E aqui ele bota um FAQ de 0.35 e Roughness 0.7 e o mix desses dois 0.35 também, ficando a porcelana com esse aspecto. Então, eu creio que, bem, por ele ser bem mais experiente que eu, vou, no caso, copiar essas configurações para a nossa porcelana. Então, eu vou colocar aqui o FAQ, como eu havia visto antes, neste aqui é 0.35. Então, 0.35. Roughness, ele colocou o valor de 0.7 para a parte difusa. Aqui também, 0.35. Estes valores estão corretos. Aqui tem. E vá lá. Então, creio que a parte referente aí à nossa cerâmica esteja correta. Então, vamos renderizar a nossa cena, ver como é que ela ficou. E então, simplesmente, eu vou dar um Shift B, bem aqui. Vamos aproximar um pouquinho mais. Opa, muito. Ok, então vamos renderizar a cena. Vou colocar aqui um sampling apenas para que a gente possa verificar como é que a cena está. Não vou colocar valores grandes, nós ainda vamos à parte de pós-produção. Então eu creio que um render com sampling de 50 seja o suficiente. Ok. Então, na opção Light Paths, nós vamos desabilitar a opção Refractive Caustics e Reflective Caustics, pois essas opções elas vão criar muito ruído à nossa cena, apesar de darem um nível de realismo maior à cena. Então, vou desabilitar as duas, vou dar um Ctrl S bem aqui e vou renderizar a cena e ver como é que ela vai ficar. Pois bem, então a cena ela está sendo renderizada de forma rápida, como você pode ver. Opa! Temos aqui alguns probleminhas e esses problemas estão justamente nas folhas. Então, quero ver o que ocasionou isso, ok? Vamos sair aqui dessa
esse painel. Vamos aqui a nossa texturização, bem aqui. Papam. Algumas das folhas simplesmente não possuem, não foram atribuídas aqui a esses retângulos. Então, vamos ver o que aconteceu. Ok. Descobri o problema. Simplesmente a nossa parte referente à translucência, né, ela está branca. E como sabemos, a parte referente à parte translúcida tem que ser verde. E vou colocar num tom semelhante à das nossas folhas, que no caso são, bem, simplesmente são verdes dessa forma. Okay? Ou então podemos dar um tom até mais amarelado aqui para ela, ok? Então, novamente, se nós, vamos dar um Ctrl S, se nós formos renderizar aqui a nossa cena, como você pode ver, as nossas folhas agora, elas possuem um tom já esverdeado e um pouco amarelado. Bem, mas essa cena ficou um pouco estranha, pois o nosso fundo aqui ele é bem verde e não está dando muito contraste aqui com as nossas folhas. Então, simplesmente nós podemos alterar o posicionamento aqui da nossa do nosso ambiente, não é? Então, vamos alterar aqui a rotação, vamos habilitar aqui a opção de visualização tempo real, vamos colocar 0. Que teria um contraste maior. Vamos dar aqui 15 graus. 25 graus. Vamos colocar aqui 45 graus. Bem, até que nós achemos um valor que seja mais interessante. Bem, outra coisa que podemos fazer, além desses giros, né? Aqui creio que ficou melhor 15 graus. Seria simplesmente configurar o foco dessa imagem para o vaso ou para a planta em si, ok? Então, vamos configurar o foco da nossa câmera aqui em Depth of Field, ou profundidade de campo. Vamos configurar para o vaso, ok? Vamos dar o tamanho de 0,1 e ver como é que vai ficar a nossa imagem. Talvez até 2 centímetros. Ctrl S. Vamos renderizar a nossa cena. Vamos ver como é que ela vai ficar. Tchan, 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 tchan. Não ficou legal. Na verdade, o foco ele deve ser no caule, na árvore em si. Podemos também criar simplesmente um empty. Vamos selecionar aqui esse nosso objeto. Vamos dar Shift S, Cursor to Selected. Vamos adicionar um empty à nossa cena. Vale lembrar que o empty ele não aparece na renderização, ok? Então, vamos focar ele bem aqui. Ele está aqui bem ao centro. Dessa forma, vamos mover a nossa câmera mais uma vez.
Posso colocá-la mais para baixo. Walk Navigation. Shift F. Vamos dividir aqui a cena. Visualização wireframe. Orientação tipo normal. Vamos habilitar também o giro. Desta forma. Vamos corrigir aqui que a nossa visualização vai ficar comprometida. Vou colocar um pouquinho mais para baixo, dessa forma. Bem, são pequenos ajustes que são necessários, eles realmente levam tempo, ok? Então, nosso empty, ele está nessa posição. Vamos selecionar nossa câmera, vamos selecionar o empty agora, 2 centímetros. Novamente vamos renderizar a cena e vamos ver o que vai dar agora. Ok, melhorou um pouquinho. Vamos dar um Ctrl S. E nós iremos partir agora para a questão da pós-produção em si, ok? Então, vou dar... Bem, poderíamos também dar uma ênfase maior. Eu ainda não gostei desse resultado, esse verde não está contrastando com o fundo. Poderíamos dar uma ênfase maior, simplesmente diminuindo as dimensões desse vaso, né? E aproximando ele dessas partes brancas. Então, vamos simplesmente diminuir as dimensões das folhas, do vaso, de todos eles. Dessa forma, seria um pequeno vasinho. Colocaríamos ele bem aqui nesta posição. Vamos ao Walk Navigation, vamos aproximar. Esta posição. Agora eu acho que vai ficar melhor. Dessa maneira. Então, temos uma ênfase maior a essa área. Vamos aproximar aqui o nosso empty da área na qual desejamos que seja o nosso foco. Bem, aquele novo problema, como vocês sabem. Ok, então vamos dar um Ctrl S. Agora sim vamos renderizar. Vamos aguardar o resultado. Creio que esteja muito intenso o Depth of Field. Vamos interromper aqui a nossa câmera. Vamos diminuir o size para 1. Agora sim, Ctrl S. Bem,
Independente do resultado, eu não vou criar mais nenhum ajuste para a nossa aula não ficar muito extensa. Vamos aqui ao resultado. Então, isso é apenas um preview, claro. Como você pode ver, está com bastante ruído, é só um preview, mas foi dado a ênfase aqui à nossa plantinha, então melhorou bastante. Ela está flutuando aqui no espaço. Enfim, então vamos fazer esses ajustes. Ela ainda está flutuando, né? Agora sim, está encostando no chão. Muito bem. Feito isso, nós iremos agora tratar de um problema muito importante, que seria a redução de ruído. Vou aqui ao nosso UV Image Editor, ok? Vou deletar essa área e vamos tratar da redução de ruído simplesmente adicionando um portal à nossa cena. Então, para se adicionar um portal, eu vou selecionar aqui esse objeto, no caso a nossa janela. Vou dar um Shift S, Cursor to Selected. Dessa forma, o cursor ele vai ficar focado aqui nela. Vamos subir um pouquinho mais esse cursor em Z. Dessa maneira, ok? De forma que ele fique próximo ao meio. Vamos adicionar uma lâmpada do tipo área. E vamos rotacioná-la no eixo X. Então, vamos RX 270, aqui no meu caso, para que ela direcione o feixe de luz para dentro do ambiente. Posteriormente, nós vamos aqui nessa opção portal, vamos clicar nela. Some-se então todos os outros parâmetros, vamos mudar Square para retângulo e simplesmente nós podemos alterar agora as dimensões da nossa lâmpada tipo área. Então, vou aumentar em X, de forma que ela cubra perfeitamente toda a extensão da janela, e posteriormente vou fazer o mesmo em Y, de forma que ela cubra toda essa extensão. Dessa forma, utilizando esse artifício, por se tratar de uma cena interna, estamos em um ambiente fechado, então esse novo recurso ele permite que haja a redução de ruído à nossa cena, ok? Então, eu vou programar aqui a renderização para que ela tenha uma quantidade maior de samples. Vou colocar agora o valor de 500. Vamos dar um Ctrl S e vamos renderizar a nossa cena, ok? Então, vamos dar um F12, vamos ver como é que ela vai ficar. Pois bem, então, concluído aqui o nosso render, nós iremos simplesmente passar a parte de pós-produção. Como vocês veem, temos bastante ruído a cena, apesar de ter uma quantidade razoável de samples. Enfim. Isso a gente corrige utilizando o Clamp Direct e Clamping Direct e também criando uma quantidade menor de bounces para a parte difusa e glossy também, ok? Então, isso fica a cargo dos senhores. Então, passemos aqui a parte de pós-produção. Vamos abrir o Blender na parte do Compositor. Vamos habilitar a opção Use Nodes. Vamos também habilitar a opção Backdrop, ok?
Então, feito isso, vamos adicionar a nossa cena à opção Viewer. Você deve ter, no caso, instalado o addon Node Wrangler, não sei pronunciar, perdão, mas damos aqui o comando Shift Ctrl, botão esquerdo, e ele une esse Node a o Viewer, de forma que a gente possa enxergar aqui a nossa imagem, ok? Posteriormente, nós vamos adicionar aqui vamos adicionar um Mix Shader, desta maneira. Vamos unir o Mix Shader aqui, a esta imagem. Vamos adicionar também um Ellipse Mask, e nós vamos criar uma vignette, dando mais ênfase à nossa planta em si, ok? Vamos adicionar o efeito Blur. E vamos alterar a opção dele de Gaussian para Fast Gaussian. Opção Relative, vamos habilitar em X. Vamos unir este node ao Mix Shader. O FAC aqui ele está bem intenso, né? Podemos adicionar o node Invert. Tá, invertemos aqui a nossa seleção. Vamos utilizar o Multiply ou o Mix. Ok. Habilitamos então a opção aqui, mudamos de Mix para Multiply. Agora sim. Vamos alterar aqui alguns parâmetros de configuração. O primeiro deles seria o FAC. Vamos remover esse invert daqui. Não vai ser necessário. Tinha me equivocado. E como vocês podem ver, toda essa área exterior à nossa elipse, ela fica com aspecto mais enegrecido, ok? Então, nós vamos aqui aumentar as dimensões da nossa elipse. Acho que eu vou dar essa ênfase bem aqui assim, já que a nossa imagem é, no caso, mais verticalizada, né? Dessa maneira. Vou deslocar essa elipse para esta área. Vamos lá, vamos agora aumentar aqui o nosso blur, ok? Tanto em Y quanto em X. Vamos colocar aqui valores próximos de 30, creio que já seja um bom valor, não é? Vamos agora a algumas correções. Vamos adicionar aqui um filter, node do tipo filter. E a ele nós iremos mudar de soften para Sharpen, que serve para aguçar a imagem, mas logicamente não é necessário tanto aguçamento. Vamos ver aqui 0.1, fica muito forte ainda. 0.07, está bastante aguçada. 5. Aqui a gente consegue já ver a diferença, ok? Então a imagem ela fica bem mais aguçada, como você pode verificar. Podemos também modificar valores dos balanços de cor. Então vamos adicionar aqui um Color Balance. Coloco valores aqui um pouquinho mais amarelados e aqui um pouquinho mais azulados. Fica um efeito interessante.
Vamos mexer aqui no RGB também. RGB, curvas RGB, ok? Podemos aumentar aqui o nosso brilho. Creio que esteja ok. Podemos também mexer na saturação. Então, vamos a Hue Saturation Value. Vamos diminuir a saturação. Para valores um pouco inferiores a 1. Ponto 9. Vamos dar um Ctrl S. Ok. Bem, creio que já tenhamos aí um resultado razoável para a nossa cena. Bem, então agora basta apenas que nós façamos a renderização dessa cena, que você faça aí mais alguns ajustes. No caso, eu acabei por errar um pouquinho na ênfase, né, desse foco, justamente no caule. Seria interessante que nós fizéssemos o foco nas folhas, eu acho que aqui mais próximas à nossa imagem. Bem, então essa foi a nossa videoaula, espero que ela tenha sido útil a todos os senhores. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.